da graça do Senhor, que você possa frutificar, que você possa se alimentar da palavra dele, né? Como é importante nós iniciarmos o nosso dia, como é importante nós darmos as primeiras horas, os primeiros minutos para o Senhor. Que possamos fazer disso um hábito, que possamos fazer disso algo indispensável em nossas vidas. Assim como você levanta, faz as suas primeiras necessidades, toma banho, escova os seus dentes, lava o seu rosto, toma o café, tem um cuidado com o corpo, que a gente possa ter cuidado com a alma e com o espírito. Amém? Bom, no segundo semestre do ano passado, no Café com Palavra, nas sextas-feiras, nós nos dedicamos aqui a estudar exaustivamente alguns textos bíblicos em ordem, não numa ordem cronológica ou lógica, mas pegamos cartas que chamavam atenção. Por exemplo, fizemos uma exposição verso a verso da Epístola de Tiago. Se você deseja acessar, basta entrar nos vídeos do meu perfil aqui no Instagram e buscar por série. Tem lá exposição. Deixa eu mostrar aqui, ver se eu consigo mostrar. Deixa eu ver. Aqui, acessando o perfil, notem que tem esse terceiro botãozinho aqui no meio, que é como se fosse um play, né? Aqui aparece todos os vídeos, ele só seleciona os vídeos. Se você clicar no cantinho da palavra que tem séries, vocês verão todas as séries. Aqui eu agrupo as aulas das turmas por disciplina, né? Olha lá, ó, todas as turmas. Ó. Turma 2, homilética, turma 1, escatologia, turma 3, panorama do Antigo Testamento. E lá você vai encontrar, por exemplo, tá? As cartas de João. Nós fizemos 1ª, 2ª e 3ª João, verso a verso. Fizemos a exposição da carta de Tiago, verso a verso, né? E eu acho que começamos Apocalipse. Fizemos a primeira parte de Apocalipse, verso a verso. Paramos no capítulo 14. E eu quero retomar hoje com a segunda parte de Apocalipse, verso a verso, Apocalipse 15. Então toda sexta-feira o Café com Palavra, ele muda um pouquinho a pauta, sai de um devocional prático para nós olharmos uma exposição de um texto bíblico verso a verso. E hoje nós vamos voltar com Apocalipse, segunda parte. Então, se você acessar lá, tem nada mais, nada menos do que 15 vídeos, uma introdução ao livro de Apocalipse, e depois um vídeo para cada um dos 14 primeiros capítulos. Aí, então, nós vamos para Apocalipse 15. Olha o que diz o texto lá. Bora! São 8 versículos hoje apenas. Apocalipse 15, olha só. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos. Olha que coisa interessante aqui. Olha só. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do seu número e do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Verso 3. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome?
porque só tu és santo. Porque por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos, 4 animais, lembram? Capítulo 4. A visão do trono, quando João tem a visão do trono de Deus, é 4 ou é 6? Agora minha mente me pegou aqui, acho que é, deixa eu conferir, tá? Deixa eu conferir. 4, capítulo 4, quando João tem a visão do trono, a mesma visão que Ezequiel tem no capítulo 1 e a mesma visão que Isaías tem no capítulo 6 dos seus escritos. A visão do trono de Deus. E lá no capítulo 4, quando João tem a visão do trono de Deus, ele tem a visão dos 4 seres viventes. Algumas traduções vão falar dos 4 animais, né? Aqueles que ficam na frente do trono manhã e noite sem cessar, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. Olha só. Cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Vamos fazer aqui uma recapitulação rápida, tá? Para quem não acompanhou. Os capítulos 12, 13 e 14 são os capítulos que mostram a personificação do mal, né? Imposta no mundo, sobre os habitantes da terra, a oposição a Deus, a oposição sobre o seu filho e principalmente a oposição sobre a igreja. Então, capítulo 12, 13, 14, capítulo 12 vai falar sobre a mulher e o dragão. A mulher e o dragão vai falar sobre a opressão e a guerra que o mal, Satanás, faz em relação à igreja, tentando atingir a Cristo. Nós temos que lembrar isso, né? A ideia de Satanás não é: olha, eu preciso levar o maior número de seres humanos para o inferno, porque eu amo eles no inferno, eu vou amar eles no inferno. O diabo quer... Qual é a ideia do diabo? O diabo é um imitador, né, barato. Por que imitador barato? Se nós olharmos nós vimos isso nos capítulos anteriores, quando falamos da marca da besta. Por que ele tem uma marca? Porque todo crente também tem uma marca. Todo salvo em Jesus tem uma marca. Tem o selo do Espírito Santo. O diabo vai lá e imita. O diabo é um imitador. Então, quando ele faz pressão, e nós vimos isso no capítulo 12, opressão sobre a igreja, não é porque ele não gosta da igreja. Não é porque ele não pode. É porque ele quer afetar a Cristo. Ele quer atingir a Cristo. Essa sempre foi a ideia. Gênesis 3,15 diz: ele te ferirá o calcanhar. Né? Melhor, ele te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então esta é digamos assim, a retrospectiva dos últimos 3 capítulos, 12, que é a mulher e o dragão, onde temos ali no capítulo 12 Satanás se levantando contra Cristo, contra a igreja. Vimos no capítulo 13 a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra.
E vimos no último capítulo 14 o cântico dos 144 mil selados e a mensagem dos 3 anjos. E principalmente a colheita do fim dos tempos. O que nós precisamos entender aqui é que nós já passamos pelas trombetas e já passamos pelos selos. Os 7 selos e as 7 trombetas, que nós já estudamos aqui em Apocalipse, são, digamos assim, não tentativas, mas sabe a última oportunidade? É a última oportunidade. Vou dar um exemplo. Nós estamos com as inscrições para o bacharelado de teologia abertas novamente. Ela era até o dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. Muita gente perdeu. Eu fui lá, acho que hoje é sexta, na quarta, abri à tarde e disse, olha, até meia-noite. Aí tá. Muita gente perdeu de novo e me chamando. Ah, pastor, eu perdi, não vi a mensagem. Tá bom. Eu vou lá, abro de novo. Tá bom. Até sexta-feira, até meia-noite. Exemplo bem pífio, né? Mas Deus age assim. Deus age assim com a humanidade. Deus vai dar mais uma oportunidade para se arrepender. E nós vimos, né, que as trombetas são oportunidades de arrependimento. São oportunidades da humanidade reconhecer que necessita de Cristo, que necessita de Deus, e mesmo assim ela rejeita, e mesmo assim ela ignora, e mesmo assim ela prefere viver a sua vida errante e de pecado. Mas a partir do capítulo 15, né, e mais precisamente do 16, que nós vamos ver na semana que vem, onde a gente vai entrar em cada um dos flagelos, em cada uma das taças da ira de Deus. Então lembra, 7 selos, entre o 6º e o 7º selo, João faz o que nós chamamos de interlúdio, tá? Eu vou lembrar para vocês, tá? Rapidamente aqui. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Só para quem não acompanhou, lembrar um pouquinho, tá? Capítulo 6 de Apocalipse, a gente falou dos 6 primeiros selos. Daí, entre o 6º e o 7º, João faz um interlúdio, ele faz um intervalo, ele abre um parênteses. E no parênteses, nesse primeiro parênteses dos selos, os selos são juízo sobre a terra. Tá? Os selos são juízo sobre a terra. Né? Então, são os 4 primeiros cavaleiros lá nos 4 primeiros selos. Né? O 5º selo, ele vai falar das almas que estão debaixo do trono ali, dos testemunhos. O 6º selo vai falar que houve um grande terremoto. Daí, entre o 6º e o 7º selo, ele abre um parênteses. João vê os 144 mil selados de Israel e tem a visão dos glorificados. Que eu falei, né? Muitos entendem que são os que vieram da grande tribulação, outros entendem que são os mártires durante toda a história da igreja. Daí sim, chegamos no 7º selo. No capítulo 8 de Apocalipse, João tem a visão das 7 trombetas. E as 7 trombetas, o negócio é forte. São também 7 juízos, mas juízos num chamado de arrependimento também. As 4 primeiras trombetas são juízos sobre a terra. Daí nós vamos ver no Apocalipse 8, no final do 8, é quando o anjo diz 3 vezes ai, né? Ou terror. Ai, ai, ai. Ele diz um ai para cada uma das trombetas que ainda virão, a 5ª, a 6ª e a 7ª, porque a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta são juízos sobre os homens, né? Escorpiões, e aí nós podemos interpretar tanto no sentido figurado, alegórico, quanto literal. Nós temos que lembrar que é João, no primeiro século da era cristã, em 90, 95 depois de Cristo, tendo visões futurísticas. É claro que ele não tem nem vocabulário para expressar o que ele está vendo ali. Então ele usa o vocabulário que ele tem.
Ele enxerga escorpiões, mas quem disse que era um escorpião? Entendem? Então, estes julgamentos dos selos e das trombetas, eles eram julgamentos que buscavam ainda o arrependimento. Olha, é uma chance. Tá? Vocês têm uma chance aqui de se arrepender. Ainda dá tempo. Agora, muitos dizem, tá? Vamos lá. Pré-tribulacionistas dizem que tanto os selos, quanto as trombetas, quanto os flagelos, vocês vão encontrar flagelos ou taças da ira, tá? Depende da tradução. Trombeta, selo, trombeta e taças da ira acontecem dentro da grande tribulação, dentro do período dos 7 anos. Alguns pós-tribulacionistas também acreditam nisso, tá? Que todos esses sinais se darão dentro desse período da grande tribulação. Aqueles que são preteristas históricos, ou seja, que acreditam que o Apocalipse vem acontecendo, preterista parcial, melhor dizendo, que o Apocalipse vem acontecendo ao longo da história, acreditam que esses sinais, parte já aconteceram, outros irão acontecer. O que importa é entender o que João está querendo falar aqui nesse capítulo de número 15. Primeiro, tá? Esse capítulo é o derramamento, é o início do derramamento das taças. Que taças são essas, tá? São taças da ira de Deus. Se antes, nos 2 primeiros juízos, tá? São juízos que acontecem em Apocalipse. Selos, trombetas e taças. Se antes, nos juízos da trombeta, dos selos, havia a possibilidade de arrependimento, agora, irmãos, esse juízo aqui é sobre os rebeldes, sobre aqueles que rejeitaram o amor divino e não se arrependeram dos seus pecados. Vocês acham que Deus permitiria que eles ficassem impunes? De modo algum, né? De modo algum. Se Deus é justo, se as pessoas rejeitarem o seu amor, rejeitarem o arrependimento e perdão, por que Deus vai permitir que elas fiquem impunes? Então vai dizer, mas Deus não criou o homem para o inferno? É claro que não. Deus não criou o homem para o inferno. Deus não criou o homem para a perdição. Mas o homem escolheu esse caminho. E por o homem ter escolhido esse caminho de ter caído, hoje, né, a própria Bíblia diz, Paulo fala isso aos Romanos, que o pecado entrou pelo primeiro Adão. Né? E pelo primeiro Adão todos pecaram. Ou seja, todos nós temos o pecado de Adão imputados em nossas vidas. Agora, a oportunidade de arrependimento também está aí. Só que Deus deu a graça, deu seu Filho. Deus alerta, Deus traz juízo. Deus traz juízo sobre a terra. Deus traz juízo sobre os homens. E agora é como se Deus chegasse no seu limite, né? É como se o cálice da ira de Deus fosse acumulando, transbordou. Transborda sobre quem? Sobre aqueles que não se arrependem, sobre aqueles que ignoram o seu amor. E este cálice da ira está cheio. E como um cálice cheio, a sua completude será no grande dia do juízo final. Os selos advertem, as trombetas advertem, e as taças da cólera divina sobre aqueles que não se arrependem, sobre os impenitentes, sobre os que persistem no erro. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas pelas quais a ira de Deus cairá? São os habitantes da terra. Os adoradores do dragão, da besta, que receberam a marca, foram dominados pela grande Babilônia. Sim, são eles. E aí, gente, é claro, vai ter muita clareza. Eu tenho muito cuidado para falar de algumas coisas, tá?
Por quê? Tem alguns crentes que dizem, olha, a vacina tem um chip. É a vacina, olha só, a vacina é o sinal da besta. Eu vi, né, na década de 90, o sinal da besta ser o chip do cartão de crédito. Eu vi também na década de 90 o sinal da besta ser o código de barras. Então a gente tem que, primeiramente, parar, olhar para as escrituras e ver. Né? Aqui, a ira de Deus recai sobre adoradores, sobre aqueles que aceitaram, sobre aqueles que vivem e rejeitam a Deus, sobre aqueles que realmente entenderam e escolheram viver dessa forma. Ninguém vai receber, tudo bem, pode ser tudo uma preparação, não sei, ninguém sabe, pode ser, né? Pode ser tudo um ensaio, um cenário. Quem vai dizer? Quem vai dizer que sim, quem vai dizer que não? Né? A forma de controlar, de dizer, olha aí, tá vendo? Tá se cumprindo, não vai poder entrar no mercado, não vai poder fazer isso sem a vacina. Calma, não é a vacina. Também não é um chip. Calma. A questão toda não está no chip, na vacina, no cartão, no código de barras. A questão toda está aqui e aqui. Entendem? As pessoas vão adorar a besta. Adorar. As pessoas vão adorar. Assim como eu e você adoramos a Deus, as pessoas irão adorar a besta. E é isso, e é sobre elas que este juízo, o cálice da ira de Deus, sem mistura, ou seja, sem misericórdia. Acabou a misericórdia aqui. Acabou a misericórdia. Enquanto que Deus ainda agia com misericórdia até nas trombetas, aqui acaba a misericórdia. A misericórdia está sendo derramada desde a primeira vinda de Cristo, desde que o Verbo se encarnou. Agora não, agora é juízo. Agora é juízo sem mistura, derramado sobre as taças. E olha o que João diz. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Olha o que diz o texto, verso 2, tá? Vamos olhar os versos. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do seu número e do seu nome. Por que se diz besta? Porque ele é um imitador. Ele é a antítese. Porque se o Cordeiro tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, ele é a besta. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Olha só, saíram vitoriosos da besta. Da sua imagem, vitoriosos da besta, da sua imagem. Olha só, não vai aceitar a imagem, não vai aceitar o sinal, não vai aceitar seu número, não vai aceitar seu nome. E esses vitoriosos estavam junto ao mar de vidro, verso 2, e tinham as harpas de Deus, e cantavam cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras. Que texto lindo, gente. Eu chego a me arrepiar aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá? Isso aqui são os justos que venceram, estão falando, tá? Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Gente, eu tenho que me segurar aqui, porque eu fico imaginando a glória que será isso. Eu fico imaginando a glória
Se Apocalipse 4 fala que os 4 seres viventes dizem santo, 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 e cada vez que eles dizem santo, 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 os 24 anciãos tiram a coroa da sua cabeça e se prostram diante do trono. É lindo demais. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Porque só tu és santo. Olha só esse verso, gente. Verso 4, tá? Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Sabe o que João está vendo aqui? Ele vê a falsa trindade. A besta, o falso profeta, né? João vê aqueles que não amaram suas próprias vidas, e essa é a grande multidão que canta em adoração. João está vendo isso. João está vendo a grande multidão de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, em adoração ao único Deus verdadeiro. O céu é assim, é música. Mas que música é essa que ele está cantando? Que eles estão cantando? João diz, olha, é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Aí a gente precisa entender qual é esse cântico de Moisés. Êxodo 15, olha o que diz lá. Olha o cântico de Moisés, Êxodo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo, preste atenção, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, e ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho. E com o sopro de tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Dos poderosos dos Moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Tu, ó, os introduzirás
e os plantarás no monte da tua herança. Aqui já está falando do próprio povo de Israel, né? No lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Aleluia. Êxodo 15 é o símbolo da vitória de Cristo. Aponta para Cristo, nós temos que lembrar isso. Quando o povo sai do Egito, quando o povo sai e comemora a Páscoa, aquela Páscoa simbolizava Cristo. Aquele cordeiro simbolizava Cristo. Então tudo, esse cântico simboliza a vitória do cordeiro. Aponta para Cristo, a tipologia de Cristo. Assim como Moisés triunfa sobre Faraó e seu exército, a igreja e Cristo triunfa e triunfará sobre o diabo e as suas hostes. Assim como Moisés triunfou, a igreja triunfará com Cristo. Por isso, este é um cântico de vitória. Por isso é um tributo de vitória que aparece em Êxodo 15. E os remidos fazem também em Apocalipse 15. E mais, né? Antes mesmo de João escutar as blasfêmias dos ímpios, ele ouve o cântico dos remidos. Ele ouve o cântico dos remidos. Olha só. O que esse cântico mostra? Que a igreja celeste não canta sobre si mesmo ou sobre as suas conquistas. A igreja celeste é aquela que está compenetrada na glória de Deus, na glorificação de Deus. Ou seja, esse texto mostra, né, quem é o Senhor. Ele vai dizer: quem é como tu entre os deuses? A igreja celeste, e digo celeste porque é essa que está na frente do trono aqui, é aquela capaz de esquecer de si mesma, tendo em mente a plena recordação de Deus e dos seus feitos. É a igreja que entende quando se contempla a glória de Deus, nada mais importa. Quando enxergamos a glória de Deus, nada mais importa. Quando vivemos na glória de Deus, nada mais importa. E esse cântico é lindo demais, né? Exalta a pessoa de Deus. Deus é o Senhor, o Todo-Poderoso. Deus é o Senhor, Todo-Poderoso. Exalta as obras de Deus, como elas são grandes, como elas são admiráveis. E aí o próprio salmista vai dizer, né? Que um dia anuncia outro dia. Como são admiráveis as obras das mãos do Senhor. Esse cântico que nós lemos também exalta os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são justos, são caminhos verdadeiros. E agora que interessante, né? Esse cântico contrasta com a adoração universal que vai haver da besta. E voltando para Apocalipse 15, olha o que diz lá. A gente já vai finalizar, tá? Aguenta aí, fica comigo. Acontece o seguinte. João diz, olha, as nações vão se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Todo joelho vai se curvar em cumprimento à sua palavra. Diante de Jesus. Somente Deus e o leão da tribo de Judá poderão ser exaltados eternamente, como Paulo diz lá em Filipenses 2:9. Olha só. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que é isso?
Sabe o que esse texto me diz? Buda, Allan Kardec, Mao Tse Tung, Hitler, Mussolini, Stalin, Karl Marx, Lula, Bolsonaro, seja quem for, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, a justiça de Deus encontra plenitude. A justiça é vingar a injustiça. Lembram do Sermão do Monte que Jesus diz, né? Aquele que tem fome e sede de justiça. Deus é justo. A justiça encontra plenitude. A justiça é vingar as injustiças dos homens. E ninguém, nenhuma força, nenhuma trindade satânica, nada vai poder deter o intento do Senhor, porque a ira transbordou. E os anjos, que nós vamos ver ali no verso 5, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Esses anjos não são anjos maus, mas o próprio Deus, por meio desses anjos, consumará a sua ira e vingança. Ok? Verso 8 diz: o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Na próxima sexta-feira, a gente continua e vai falar do capítulo 16 de Apocalipse, onde nós vamos ver os 7 flagelos ou as 7 taças da ira de Deus. Mas que você possa, caso você queira assistir as outras lives que estão gravadas aqui, entre no GTV, procure por a série Apocalipse verso a verso e você vai encontrar uma introdução e desde o primeiro capítulo. Vale muito a pena assistir se você tiver um tempinho, porque cada uma dessas lives tem quase 1 hora, então se você tiver um tempinho, assista, vale muito a pena. E que a nossa oração diante de tudo isso seja a exaltação, a glória, o engrandecimento, o louvor do nome do Senhor, pois só Ele é digno. E que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Minha oração nesta manhã é somente esta. Não tenho nada para falar, nada para orar, nada para dizer ao Senhor, apenas dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você já acordou? Dá um bom dia pro pessoal. Dá um bom dia. Manda um beijo, dá um bom dia. Manda um beijo para eles. Ela vem aqui, ela fica olhando tudo que tem em cima da mesa. Dá um bom dia pro pessoal. Diz bom dia. Dá um bom dia pro pessoal. Dá um bom dia. Diz bom dia. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe.